Meus queridos, minhas queridas, dou a vocês mais uma vez as boas-vindas ao Renologia, esse canal que busca trazer para vocês conteúdos completos de biologia para que você se prepare melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela provinha marota que terá no colégio. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos dar continuidade às respostas das questões da Universidade Estadual de Goiás. O vestibular está chegando e é preciso então se preparar. Como eu disse no último vídeo, na primeira parte dessas respostas, nós temos uma prova que exige muitas vezes alguns conhecimentos muito específicos e essa segunda parte traz mais questões com essa característica. Então a gente precisa ter atenção redobrada nesse caso, beleza? Bem, para variar, como de costume quando a gente faz esse vídeo, eu avisei isso no anterior também, nós temos aqui embaixo na descrição o link para o PDF das questões e temos também a minutagem das questões, porque caso você tenha uma dúvida pontual, você consegue recorrer diretamente a ela, beleza? Então antes da gente começar, só para a gente não perder a nossa mania, o ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer e a gente está crescendo, eu fico muito feliz com isso. Realmente assim, tenho muito a agradecer a vocês que me ajudam a fazer esse trabalho. Agora pega papel e caneta ou PDF, porque é hora do estudo. Então, para a gente retomar, nós fizemos as 8 primeiras questões na primeira parte desse vídeo e agora vamos fazer as 8 últimas, as questões de 9 a 16. Então, vamos lá para a questão número 9 do ano de 2018. Segundo a Organização Mundial de Saúde, acidentes por picadas de animais peçonhentos são um dos maiores problemas de saúde pública em países tropicais como o Brasil. Isso ocorre porque as ocorrências estão entre as principais intoxicações do público adulto jovem, entre 20 e 49 anos. No país, o maior número de acidentes registrado é com escorpiões, seguindo por serpentes e aranhas. Em Goiás, a grande incidência desse tipo de agravo pode ser notada no Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anwar Awad, HDT-AAA, referência em doenças infectocontagiosas e dermatológicas. Os acidentes com animais peçonhentos representam o segundo maior número de atendimento no hospital, ficando atrás apenas das assistências a pacientes portadores do vírus HIV. Todavia, a grande maioria da população desconhece os procedimentos de socorro em caso de acidente com picada de animais peçonhentos. Esse é o nosso texto introdutório. Vamos então para a questão. Sobre a produção e o uso dos soros em acidente por picada de animais peçonhentos, verifica-se. Então, deixa eu até colocar aqui para comentar, que eu não fiz isso, vamos lá. Sobre a produção e o uso de quem? Dos soros. A escolha do soro e a quantidade independem do diagnóstico, visto que o soro antipeçonhento pode atingir um espectro humano maior para cada tipo de acidente, uma vez que antes de administrá-lo é preciso avaliar se há manifestações clínicas que indiquem que o indivíduo foi picado por um animal peçonhento. B. Os soros hiperimunes heterólogos produzidos para combater complicações nesses acidentes são medicamentos que contêm anticorpos produzidos por animais não imunizados, utilizados para o tratamento de intoxicações causadas por venenos de animais, toxinas ou infecções por vírus e nematódios, ou nemátodos, tá? Bem, eu vou ler todas. C. A validação experimental no processo de produção dos soros hiperimunes de cavalo não inviabiliza sua utilização. Haja vista que a eliminação de diversos tipos de vírus durante o fracionamento do plasma não requer etapas mais específicas. D. O processo de produção do soro inicia-se com a manutenção da imunização de cavalos com antígenos não específicos,
preparados com uma mistura do veneno de serpentes, aranhas, escorpiões e lagartas, venenosa, e lagartas para a produção dos soros hiperimunes. O plasma obtido pela sangria dos cavalos é submetido a uma sequência de processos físicos e químicos para a purificação de imunoglobulinas. Imunoglobulina, para quem não sabe, é um anticorpo, com o emprego de testes de qualidade em diversas fases da produção e para a liberação de cada lote produzido. Então, vamos retomar como que é feito um soro. Então, eu pego um determinado antígeno, e esse antígeno, sim, é um antígeno específico, vou introduzir no corpo de um animal, no caso aqui o cavalo, tá? Esse cavalo, ele não vai sofrer as ações desse antígeno, mas ele vai ter o sistema imunológico dele ativado por esse antígeno e vai, através desse contato dos linfócitos B do cavalo com o antígeno, produzir anticorpos específicos. A gente está falando de uma resposta imune específica. Uma vez que eu tenho a produção desses anticorpos, eu promovo a sangria do cavalo, afinal de contas, se esse processo está acontecendo no sangue, eu preciso tirar o sangue do cavalo. Eu vou primeiro separar o plasma das hemácias, depois eu vou fazer processos que vão me deixar o soro sem contaminação. Vou atestar a qualidade e vender como um fármaco, né? Vender, no caso, distribuir como um produto de saúde, um produto para tratamento de saúde, tá? Então, o que acontece aqui, tá? A resposta a alternativa que eu tenho aqui, que mais se assemelha a isso, e a minha alternativa correta, é a alternativa E, tá? O plasma obtido pelas sangrias dos cavalos, como a gente falou, é submetido a uma sequência de processos físicos e químicos para a purificação das imunoglobulinas, ou seja, eu estou tirando qualquer tipo de contaminação e eu estou tentando deixar aquele soro só com aquele material que eu preciso, que é o anticorpo, com o emprego de testes de qualidade em diversas fases da produção para a liberação de cada lote produzido, porque eu também não posso simplesmente chegar, tirar o sangue do cavalo e falar, toma aí. Não, tem um processo que precisa ser passado, tá? E a gente tem aqui nas alternativas anteriores, questões que são muito simples para você encontrar. Ó. Não específicos, como eu falei, o anticorpo é ultra específico. Tá? A gente tem aqui, ó, não requer etapas mais específicas. Então, a gente tem toda uma indução para levar ao não especificismo do anticorpo, mas ele é uma resposta imune ultra específica. Tanto é que nós temos o soro para o veneno da jararaca, o soro para o veneno da cascavel, o soro para o veneno da surucucu, tá? A gente tem soro para cada cobra. Por quê? Porque os venenos são específicos. Eu não posso trabalhar com uma resposta imune de largo espectro aqui, tá? A não ser que eu não saiba qual foi a cobra que me picou, eu tenho a produção, inclusive no Instituto Butantan isso acontece, eu tenho uma produção de um soro polivalente, que tem anticorpos para vários ofídeos. Aí é uma coisa, mas querendo ou não, aquele que vai fazer efeito mesmo usando esse soro polivalente é o anticorpo específico para a cobra que picou o indivíduo, tá? Então, muito cuidado nessas respostas, tá? Você percebe que eles até floreiam bastante o texto para causar confusão, tá? Para causar confusão. Não é uma questão que, se você ficar pensando em significados, você vai achar a resposta de uma maneira fácil. Mas é só pensar como o soro funciona, só pensar como a produção do soro ocorre, que você encontra a resposta correta, beleza? Vamos para a questão 10. Tá, aqui a questão 10 de 2020. Essa questão também é bastante interessante, é uma questão de embriologia e ela tem aqui um item que puxa bastante para dúvida, tá? Ao longo do desenvolvimento embrionário humano ocorrem diferentes eventos celulares. Tendo como exemplo uma gestação de 2 meses e meio, 10 semanas, quais as recomendações mais adequadas à mãe nesse período? A. Ingestão de cálcio na sua alimentação, contribuindo para o desenvolvimento dos ossos do feto. B.
contato primário direto dos antígenos para o fortalecimento do sistema imunológico do feto. C. Ingestão de tetraciclina, estimulando o desenvolvimento dentário do feto. D. Vacinação diversa para a manutenção da clonagem terapêutica do feto. E. Redução do consumo de fumo, álcool e medicamentos. Bem, primeira coisa que eu preciso citar aqui. Quando a gente tem um feto, tá, sendo gerado e tal, a imunidade desse feto é a imunidade da mãe, tá? É a imunidade da mãe. A gente precisa proteger o corpo da mãe para evitar qualquer situação com o feto. Nós não temos em 2 semanas, né, em 2 meses e meio, nem os ossos do bebê formado. Isso vai levar a resposta correta, mas nós não temos nem os ossos do bebê formado. Imagina se nós teremos, nesse caso, medula óssea para a produção de células sanguíneas, tá? Para a produção, para estabilização de um sistema imunológico. Gente, a gente está saindo da fase embrionária e indo para a fase fetal. A gente está começando a ter forma humana agora, nesse caso. A gente ainda vai passar pelo dimorfismo sexual, a gente vai passar por essa diferenciação sexual, pela formação dos sistemas. A gente ainda está saindo da fase embrionária. Então, qualquer coisa que tenha relação com a imunidade do feto, nesse caso, já pode ser tirada de questão, tá? Então, a gente já elimina a B e a gente elimina a D, tá? Se você ficar em dúvida, pensa que só nessa época que a gente tá, que é a época de pandemia da Covid-19, né, de Covid-19, do coronavírus, muitas mulheres são aconselhadas a não se vacinar grávidas, né, só tomando, se eu não me engano, a vacina da Pfizer, porque as outras podem apresentar algum tipo de complicação. Então, isso é sério, tá? Isso é sério. A imunidade do feto, nesse caso, ou do embrião, né, a proteção desse corpo é a proteção do corpo da mãe, do organismo da mãe. Beleza? Bem, vamos às outras 3, já eliminamos 2. Ingestão de tetraciclina estimulando o desenvolvimento dentário do feto. Vamos lá. Eu disse a vocês que a gente ainda não tem os ossos e tudo mais. O bebê nasce sem os dentes, mas a grande questão aqui é isso aqui, ó. O que é tetraciclina? É um antibiótico. Então, de certa forma, se eu estou dando tetraciclina, é porque a mãe está com alguma infecção. Eu não estou tratando o feto. Então, também está errada. Sobra a A e a E. E aí que vem uma dúvida muito grande. Por quê? Ingestão de cálcio na sua alimentação contribuindo para o desenvolvimento dos ossos do feto. Acabei de falar para vocês que a gente está saindo da fase embrionária e entrando na fase fetal. Então é agora sim que os ossos vão ser produzidos, que a gente vai ter a formação dos membros, que a gente vai ter a formação da coluna, das costelas, a gente começa, junto com isso, a formação de todos os outros sistemas, tá? Pô, legal, beleza, leva a crer que tá certo. Mas a gente tem essa E aqui, ó. Redução do consumo de fumo, álcool e medicamentos. Então, são 2 coisas importantes. Fumo, álcool e medicamentos não tem que acontecer só indo para o 3º mês de gestação. Tem que ser cessado desde o início, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cessar não é reduzir, tá? Não é redução. Por esse motivo, essa alternativa está correta e é óbvio, está errada, desculpa, e é óbvio que a correta fica sendo a A. Mas vejam que essa frase de redução do consumo de fumo, álcool e medicamentos, pensando que a gente sempre escuta os médicos dizendo que durante a gravidez não se pode fumar, não se pode beber e tem que tomar cuidado com os medicamentos que você consome, né, que você administra, é óbvio que essa resposta, essa alternativa te induz ao erro. Mas muito cuidado, porque a alternativa correta é a A, porque mais uma vez eu vou repetir, estou saindo da fase embrionária, estou indo para a fase fetal, e é agora que os sistemas serão formados, e é agora que os ossos vão aparecer. Beleza? Vamos então para a questão 11. Essa é extremamente específica.
Uma das grandes discussões da evolução dos seres vivos é sobre a origem da espécie humana, uma vez que a ciência demonstra que os humanos apresentam parentesco próximo aos chimpanzés, gorilas e orangotangos. As investigações mais recentes sobre a evolução humana analisaram fragmentos de ossos de animais e de rochas para concluir que esses nossos ancestrais já se encontravam no norte da África há milhares de anos. A denominação da classificação da família a qual pertencem essas espécies é A. Símios, B. Primatas, C. Pongídeos, D. Hominídeos e catarríneos. Muito nome, né? E literalmente você tem que conhecer esses nomes para poder responder essa questão. Então vamos lá. A grande questão é isso aqui, ó. O que ele pergunta? Família. Família. Símios é ordem, né? Diz respeito à ordem, não é família. Primatas diz respeito à ordem, não é família. Catarríneos diz respeito à ordem. O nome catarríneos é engraçado, né? Você fala, ai, catarríneos, pô, a gente tá falando de catarro. De certa forma, sim, tá? Catarríneos são aqueles primatas, aqueles mamíferos, né, da ordem dos primatas, que possuem as duas narinas muito juntas e muitas vezes voltadas para baixo. Catarríneos, tá? Sobrou então pongídeos e hominídeos. Ambos são relacionados à família. Mas os pongídeos são exclusivos de macacos, tá? Então, obviamente, sobra apenas a alternativa D, hominídeos, beleza? Como eu falei, muito específica essa questão. Você tem que saber exatamente o que é cada um desses termos, beleza? Porque somos símios, somos primatas, tá? Somos catarríneos, mas as três situações são referentes à ordem, tá? Não são referentes à família, tá bom? Uma palavra que denota toda a resposta da questão. Questão número 12, também de 2018. A profilaxia pré-exposição é uma avançada terapia de prevenção ao HIV. A ilustração a seguir apresenta a definição e a indicação desse tipo de medida preventiva. Eu não sei se vocês estão vendo a obra hoje, mesmo sendo feriado, tá com tudo. O que é profilaxia pré-exposição de risco à infecção do HIV? Quando essa profilaxia estará disponível? 180 dias após a publicação do protocolo clínico para o uso da profilaxia no Diário Oficial. Para quem é indicada a profilaxia no SUS? Populações em situação de maior vulnerabilidade, com maior risco de infecção pelo HIV. Homens que fazem sexo com homens, gays, travestis, transexuais, profissionais dos sexos, casais soro diferentes. Eu vou não comentar. Eu vou deixar os valores de lado aqui. Mas algumas pesquisas sobre populações que têm o aumento de casos de HIV vale a pena para vocês entenderem o que eu pensei. Esse método de prevenção envolve diferentes estratégias e modos de ação. Dentre eles, apenas o preservativo de barreira, como camisinha, bloqueia a infecção do organismo contra o vírus HIV. É correto? Não, não é correto. Por quê? A gente tem as seringas injetáveis, a gente tem a transfusão de sangue. Claro, o risco hoje é muito menor pelo número de exames que a gente faz, mas existe, né? A gente não pode desconsiderar, tá? Então a gente tem a amamentação, o leite materno pode passar HIV para o bebê, né? A gente tem o sexo oral, e aí a gente não tem preservativo de barreira quando a gente faz o sexo oral na mulher. Então a gente precisa pensar essas coisas, tá? Não é só a camisinha que resolve o BO, não. Claro, ela ajuda bem, mas não é só ela, tá? B. Casais soro diferentes são aqueles infectados com variantes de HIV indetectáveis pelos exames convencionais. Não, gente, soro diferentes é um casal no qual
dos membros do casal possui o HIV, né, é soro positivo, e o outro é soro negativo. C. A estratégia de prevenção combinada que inclui o uso de preservativo, testes laboratoriais e tratamento. Interessante, vamos ver as outras. D. Pessoas soropositivas devem aderir à PrEP, né, a profilaxia, para bloquear a proliferação de HIV nas células do sistema imune. Gente, a gente não bloqueia, a gente reduz a carga viral, mas não bloqueia, tá errado, tá? Já que a gente está falando de soropositivas, já possuem o vírus. Auxilia na prevenção de outras doenças, geralmente associadas a HIV, sífilis, gonorreia e clamídia. Auxilia na prevenção de outras doenças, geralmente associadas ao HIV. Gente, sífilis, gonorreia e clamídia não estão associadas ao HIV, elas são outras infecções sexualmente transmissíveis. Está errado, tá? Então, nos sobrou aqui a alternativa C. Vamos relê-la. A estratégia de prevenção combinada que inclui o uso de preservativo, sexo seguro, testes laboratoriais, a gente então vai fazer aqui um monitoramento para caso a gente tenha aí um soro positivo, a gente desde o começo descobre e já inicia o tratamento, aquele que no Brasil é exemplar. O Brasil oferece tem uma das melhores políticas para HIV/AIDS no mundo. Certo? Então, alternativa C. Questão número 13. Isso aqui é uma questão de ecologia bastante interessante. De 2019. As notícias veiculadas em diferentes países são similares no que tange aos riscos ambientais pelos quais as populações humanas têm passado quando localizadas em determinados ambientes. Então a gente tem aqui: desabamento em bairros deixa ao menos 17 mortos em capital de Moçambique. O desabamento aconteceu no bairro pobre de Rulene e cerca de 10 quilômetros do centro de Maputo. As casas haviam sido construídas ilegalmente e as autoridades haviam pedido aos moradores para deixarem o local. Parte do principal aglomerado de resíduos de São Paulo desaba em São Mateus. Uma montanha de resíduos desabou em São Mateus, na zona leste de São Paulo, na tarde dessa segunda-feira. O incidente ocorreu dentro do terreno em São João e espalhou mau cheiro até na cidade vizinha Mauá. Presta atenção. Situações como essas apresentadas nas notícias ocorreram também na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, no ano de 2016. Morei só 15 anos da minha vida em Ribeirão Preto, onde foi interditado um terreno em que os resíduos sólidos eram amontoados para decomposição de matéria orgânica. A interdição do espaço deixou as pessoas que recolhiam materiais como plásticos desempregadas. Porém, tal interdição ocorreu para conter o risco ambiental, que era um foco de contaminação com chumbo e mercúrio. Os locais apresentados são ambientes de alto risco ambiental e denominam-se a posto de reciclagem. Gente, se é um risco ambiental, a reciclagem não é um risco ambiental. Não. Aterro sanitário. Poxa, aterro sanitário, a gente coloca literalmente tudo quanto é lixo orgânico no aterro sanitário. Mas é um ambiente controlado, é um ambiente feito sobre padrões, né, que visa diminuir o risco ambiental. Então também não é. Lixão. É meio óbvio, né? Incineradora. Não, a gente não deixa coisa orgânica decompondo na incineradora. A gente taca fogo mesmo. E composteira? Bem, a composteira, gente, é aquela rede de gavetas, né, que a gente tem para poder cuidar do lixo orgânico. Dá para se fazer, inclusive, em casa. Mas não existe uma composteira tamanho família a ponto de você precisar poder construir um bairro em cima dela, né? A não ser que talvez a Terra seja a grande composteira de Deus. Mas aí a gente entra numa filosofia diferente, tá? Então também não é. Essa foi bem fácil. A alternativa C é a alternativa correta. Questão 14, de 2017.
Durante a aula de biologia, o professor propôs a realização de um experimento. Os estudantes deveriam cortar ao meio uma garrafa de refrigerante tipo PET, despejar no fundo da garrafa uma camada de fina de cascalho, depois outra de areia, outra de carvão vegetal em pó e, por último, outra de terra vegetal. Em seguida, deveriam umedecer a terra e plantar mudas de alguma planta herbácea. Ao final, deveriam unir de volta as duas partes da garrafa com fita adesiva, conforme mostrado na figura a seguir, mantendo a garrafa completamente fechada e sob iluminação natural. Vamos lá. Só mostrar, né, então, houve aqui o estudante fazendo o corte na garrafa, preparou as camadas, botou a herbácea e fechou. Os estudantes, então, levantaram diferentes hipóteses sobre o que aconteceria com a planta depois de 4 semanas, mas a única que explica corretamente o que eles encontraram é a planta morreu porque a garrafa fechada não permitiu a entrada de oxigênio necessário para sua respiração. B. A planta morreu porque a garrafa fechada não possibilitou a entrada de gás carbônico necessário para a fotossíntese. C. A planta morreu por conta por falta da água necessária para o seu metabolismo hídrico, já que a garrafa foi mantida completamente fechada. D. A planta sobreviveu, pois um ambiente fechado ela não necessita de oxigênio, já que não faz respiração e retira do solo todos os elementos necessários ao seu metabolismo. E. A planta sobreviveu, já que tanto o oxigênio, o gás carbônico e a água eram reciclados ao longo do metabolismo da planta, pelo fato de que a garrafa ter sido mantida completamente fechada. Vamos lá. O que eu preciso, então, para uma planta sobreviver? Tá? Deixa eu ver se eu tenho um espacinho aqui para poder fazer para vocês. Vou fazer aqui embaixo. Então eu preciso de gás carbônico, preciso de água e preciso de luz, certo? Porque isso aqui vai gerar para mim a fotossíntese, certo? A fotossíntese e vai me dar oxigênio e vai me dar glicose. Certo? É isso aqui. Aí eu vou pegar esse oxigênio, vou pegar essa glicose e vou fazer o processo de respiração, certo? E para o processo de respiração, eu vou gerar energia, certo? Vou gerar gás carbônico, vou gerar água e vou gerar, né? Vou gerar esses três. Tá? A energia eu consumo para o meu metabolismo. A luz ela vem da iluminação que a gente falou o tempo inteiro. Esse gás carbônico e essa água vão ser utilizados para a fotossíntese, que vai produzir mais oxigênio, mais glicose, vai produzir mais gás carbônico, mais água, que vai produzir mais oxigênio, mais glicose, por aí vai. Eu tenho um ciclo. Eu tenho um ambiente fechado. O que eu preciso fornecer para esse ambiente o tempo inteiro? Luz, porque é essa energia luminosa que os cloroplastos da planta vão captar para poder fazer a reação de fotossíntese. Então, quando eu digo aqui em cima, né, que eu tive mantido sobre iluminação natural, essa aqui é minha fonte de energia para esse ambiente que está fechado, tá? Eu não posso perder isso. No momento que eu forneço isso e eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio suficientes lá dentro para água, glicose, oxigênio e gás carbônico, eu tenho um ambiente em equilíbrio. Então a planta sobreviveu, já que tanto o oxigênio, o gás carbônico e a água eram reciclados ao longo do metabolismo da planta, pelo fato de a garrafa ter sido mantida completamente fechada. Tá? A alternativa mas, mais uma vez eu ressalto, a importância da luz natural. Eu tenho um desses aqui em casa, inclusive, né? Num vidro bonito. Quem me deu de presente foi um professor de geografia lá do colégio, o Stefano. Tá? Vou mandar aqui um abraço para ele. Ele tem um perfil no Instagram, né? Steph Arts, alguma coisa assim, que ele faz esse tipo de coisa, ele faz arte com elementos naturais,
tá? E é bastante interessante, vale a pena dar uma visitação lá. Depois eu coloco na descrição do vídeo, se for o caso, o perfil direitinho, porque agora de cabeça eu não tô lembrando. Questão 15. Essa também é uma questão de conhecimento específico. A ferida brava ou úlcera de Bauru, para quem conhece o nome úlcera de Bauru já sabe do que se trata, é uma zoonose de manifestações clínicas variadas em expansão no Brasil, sendo o estado de Mato Grosso do Sul importante área endêmica. Avaliar a clínica, a epidemiologia e laboratoriamente pacientes é de extrema importância para o controle dessa doença. Uma das características dessa doença é o aparecimento de feridas na pele e nas mucosas, cuja cicatrização é bastante difícil, podendo progredir para lesões mutilantes. Feridas na pele e nas mucosas. Essa doença é transmitida pela picada A. do macho do mosquito birigui e conhecida como leishmaniose visceral americana. B. do macho do mosquito prego e conhecida como febre quartã benigna. C. da fêmea do flebótono e conhecida como leishmaniose tegumentar americana. D. da fêmea do mosquito anófeles e conhecida como febre terçã benigna. E. da fêmea do mosquito barbeiro e conhecida como doença de Chagas. A gente, num país que se discute tanto a dengue, a gente tem um conhecimento que é praticamente inato a nós, que é quem faz a picadura é a fêmea, tá? Então a gente já pode eliminar o macho, tá? A resposta A e B estão fora. Aí você vira para mim e fala assim, pô, Thiago, beleza, né? Ah, quem faz é a fêmea. Você só explica assim? Não. A fêmea precisa de mais energia que o macho, até porque ela precisa produzir ovos, tá? Então, é óbvio que se a gente for ter apenas um dos gêneros agindo de maneira hematófaga, a gente precisa, então, ter a fêmea como esse gênero, já que ela demanda mais energia, beleza? Expliquei sem usar a cartinha do conhecimento inerente, viu? Então, ficamos entre a C, a D e a E. Barbeiro não é mosquito. Então a gente elimina a E. Ficamos entre a C e a D. Da fêmea do flebótomo, conhecida como leishmaniose tegumentar americana, da fêmea do mosquito anófeles, conhecida como febre terçã benigna. Gente, febre terçã benigna, anófeles, nós estamos falando de quem? Da malária. Não estamos falando da úlcera de Bauru, que é um outro nome para leishmaniose tegumentar americana. E só para se você tiver ainda mais dúvida, lembra, feridas na pele e nas mucosas, feridas no tegumento. Leishmaniose tegumentar. Alternativa C. Tá bom? Por fim, questão número 16, de 2018. Essa é uma questão, o tema dela ele é recorrente inclusive no Enem, mas a forma que eles perguntaram aqui foi bastante interessante. As notas jornalísticas a seguir remetem a fatos ocorridos durante o período de instalações da barragem da usina hidrelétrica Belo Monte. Então a gente tem aqui peixes e quelônios, para quem não sabe, a gente está falando das tartarugas, desaparecem em trechos do rio, comprometendo a segurança alimentar das populações tradicionais. Barragem de Belo Monte agravou seca na volta grande do Xingu, no Pará. No Brasil, as barragens de rios são construídas visando principalmente a produção de energia elétrica, como é o caso da barragem de Belo Monte no rio Xingu, levando-se em consideração a extensão e a profundidade da área inundada. Essas construções podem causar problemas ambientais complexos e irreversíveis. As barragens construídas em biomas brasileiros que agregam expressiva biodiversidade ocasionam a proliferação de micro-organismos anaeróbios por eutrofização. B.
Melhorias nas condições socioeconômicas e na saúde pública da região. C. Preservação da diversidade biológica de fitoplâncton nos reservatórios de água. D. Formação de correntes de água renovável com ambientes anóxicos na superfície. E. Inundações em pastos propícios para crescimento de capim e engorda de gado. Vamos aqui avaliar a seguinte situação. Vamos primeiro já identificar e tirar os distratores, tá? Melhoria nas condições socioeconômicas e na saúde pública da região. Se eu digo que eu trago problemas ambientais complexos e irreversíveis, isso não significa melhoria nas condições socioeconômicas e na saúde pública. Então, eu já elimino a B. Formação de corrente de água renovável com ambientes anóxicos. Anóxicos é ausência plena do oxigênio e muitas vezes uma grande concentração de compostos nitrogenados. Como que pode ser água renovável com tudo isso? Não, não é. Tá? Então, 2 aqui já foram eliminados. Eu estou falando da bacia do Xingu, eu estou falando da floresta amazônica, eu estou falando de um bioma importante. Não é pasto para capim engorda. Então, já tirei aqui também. A alternativa é. E aí a gente fica aqui. Preservação da biodiversidade biológica de fitoplâncton nos reservatórios de água e a proliferação de micro-organismos anaeróbios por eutrofização. Eu não estou preservando nada. E se eu tivesse uma preservação de fitoplâncton, eu daria volta naquela cadeia alimentar, eu daria prosseguimento naquela cadeia alimentar, tá? Já que eu estou preservando, eu acredito que é algo que está lá e que, obviamente, né, faz parte daquele ambiente sem causar um desequilíbrio, tá? Só que eu tenho aqui, ó, peixes e quelônios desaparecendo. Então significa que não está tendo esse alimento todo, senão que a coisa não é uma questão de preservação. Também retiro a C. E aí eu fico com a proliferação de micro-organismos anaeróbios por eutrofização. Eu fiz essa resposta, eu segui o caminho de eliminação. Mas vamos pensar na resposta pontual. Por que é a A? O que eu vou acontecer? O que vai acontecer lá? Eu tinha anteriormente uma água corrente, certo? Uma água corrente. Por ser uma água corrente, eu tenho uma excelente oxigenação nela e eu tenho aí, né, a vida superficial, né, a vida superficial dela muito em um grande fluxo e tenho lá as plantas aquáticas também com o sol chegando, com a luz do sol chegando, porque não é muito profundo, né? E aí a gente consegue ter, então, uma boa fotossíntese e consegue, então, dar o start nas cadeias alimentares. Quando eu faço o represamento, então eu vou ter isso aqui, ó, tá? A velocidade dessa água diminui, o que dá menos oxigenação, tá? E eu tenho uma profundidade muito maior, deixa eu botar como se fosse a profundidade aqui do rio, muito maior do que se eu tivesse o rio corrente. E as plantas que se localizam aqui vão morrer, tá? Por quê? Porque a luz do sol não penetra com facilidade. Isso vai gerar para mim uma grande quantidade de matéria orgânica sendo produzida no fundo, e isso vai me permitir também, já que a água aqui está mais parada, o processo de formação de algas, que vai impedir ainda mais o processo da fotossíntese, porque vai barrar ainda mais a entrada do sol. Isso é um processo de eutrofização, que tanto o Enem discute. Lembra? Eu falei que esse tema foi perguntado no Enem de vira e mexe, só que eles perguntaram de uma maneira diferente aqui, eu achei bastante interessante. Então, eu vou somar essas duas situações. A diminuição da fotossíntese, por conta das plantas aquáticas do fundo, que não vão conseguir ter luz do sol suficiente, e a diminuição do fluxo do rio, o que permite a eutrofização. Uma grande quantidade de matéria orgânica crescendo lá embaixo, eu vou ter uma condição de oxigenação muito baixa
e é óbvio que eu vou criar aí uma grande mortandade dos seres vivos que habitam esse ecossistema, por isso a mortandade de peixes e de quelônios, beleza? Fizemos então tanto pela parte de eliminação de alternativas, como pela resposta correta, certeira, beleza? Então é isso, pessoal. Essas foram as questões da Universidade Estadual de Goiás. Eu espero muito ter ajudado vocês. Espero também que quem vá prestar a prova consiga ter aí um bom rendimento, uma boa qualificação, porque afinal de contas a vaga na universidade é algo muito, muito, muito importante. Eu sei que isso faz parte do sonho de muita gente. Eu sei que por meio dessa vaga na universidade muitas condições familiares podem melhorar. Então a gente não leva isso na brincadeira, isso é muito sério. Estaremos sempre aqui para auxiliá-lo, seja no Enem, seja em qualquer outro vestibular, beleza? Bem, vou deixando aqui aquela dica de sempre, que se você quiser nos seguir à vontade, lá no @renologia do TikTok, do Twitter ou do Instagram, estamos também nessas 3 redes, sempre tem uma coisinha legal lá para você, uma dica, ou então uma mini aula de biologia, ou uma imagem para ajudar no seu estudo, conteúdo não falta, beleza? Deixo aqui o meu grande beijo a todos e a todas, lembro que toda quarta-feira até o Enem tem live aqui no canal às 18 horas de revisão, então fique muito atento e até a próxima então.